Olá, meus queridos alunos. Estamos na nossa última aula do nosso curso de planejamento de cardápios e agora nós vamos falar da questão dos orçamentos e custos de um cardápio. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que entender quais são os tipos de custo. Eu tenho aqueles custos em que eu posso chamá-los de variáveis, que vão ser com relação aos meus volumes, e eles podem ser fixos ou variáveis. Então, os fixos são aqueles custos que eu tenho que tem a ver com aquelas coisas que eu já sei quanto é que vem, que independente se eu tenha 1.000 refeições ou 100 refeições, eles vão se manter os mesmos, que é como, por exemplo, de um aluguel, caso eu pague. Os variáveis não, eles vão depender do quanto eu vá produzir naquele mês. A natureza da produção, eles podem ser diretos ou indiretos. Existem aqueles custos que vão fazer com que eles influenciem na minha produção do meu alimento. Existem outros que não. Por exemplo, uma decoração de um evento, músicos que eu contrate, eles não vão fazer com que meu alimento seja melhor, saia ou não saia. Eles vão fazer com que eles vão agregar valor a um evento. Então, já começa por aí a primeira divisão. Então, com relação a esses custos variáveis e custos fixos, como é que eu posso classificar? Os variáveis é a minha mão de obra direta, gêneros alimentícios, descartáveis e limpeza. Os meus fixos têm a ver com o que a gente chama de CIF, que estão incluídos os aluguéis também, uniformes, mão de obra de supervisores, taxas administrativas. Então, tudo isso vai influenciar nesses meus custos. Além disso, eu tenho aquela relação direta e indireta. Então, gêneros alimentícios, descartáveis, mão de obra, estão lá. Os diretos, indiretos, aluguel, água, energia. Então, quando eu falo dos meus custos diretos, eu tenho que correlacionar a questão dos descartáveis. Os descartáveis, eu posso fazer eu tenho que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se eu libero uma tira de copo com 100 unidades e eu tenho 75 refeições, aí eu coloco 75 copos. Mas eu tenho certeza que esses 15 copos sobraram, voltou para o estoque e vai ser contado de um por um para sair. Às vezes é melhor pegar nesse custo colocar uma tira de copos. E aí o que sobrar eu vou descontando, vou juntando e vai ter dias que eu não vou precisar liberar copos. A mão de obra eu ainda vou falar muito sobre ela, certo? Porque a gente vai ter uma parte ali dessa aula que eu vou falar mais sobre a mão de obra, então não vou me deter agora. A apuração dos custos, eu devo estar sempre colocando a minha matéria-prima, os meus descartáveis e os meus produtos de limpeza. Há uma particularidade nessa questão dos meus produtos de limpeza, porque eu posso pegar e fazer fórmulas de material de limpeza. Então, eu vou pegar esse material de limpeza, vou colocar, porque muitas vezes são bombonas, aí eu vou estar colocando 1 litro por dia. E se ela for de 50 litros, eu vou dividir. Então, eu posso, às vezes, fazer kits de material de limpeza, lançar ele no sistema como um kit, e aí eu colocar 30, e aí cada dia eu coloco uma unidade. Então, às vezes, eu consigo fazer assim. Custos de mão de obra. Qual a importância? Então, a minha mão de obra, ela representa de 25% a 30% do meu valor total do meu faturamento. Então, eu tenho que entender que eu não consigo trabalhar sem a minha mão de obra. Então, é muito importante que haja uma valorização dessa minha mão de obra. Os custos indiretos. Nos custos indiretos, a gente tem o que a gente chama de CIF, que são os custos indiretos de fabricação ou gastos gerais. Eles vão ser decorrentes do processo de produção, mas que não correspondem nem à matéria-prima, nem descartáveis, nem gêneros. Então, a gente vai ver quais são esses custos. Então, água, gás, luz, telefone, IPTU, IPVA, aluguel de carros, reposição de utensílios, tudo isso é o que a gente chama de gastos gerais. No controle da manutenção dos equipamentos, é muito importante que eu tenha um controle, às vezes planilhas, em que eu vá separar por equipamento. E aí eu coloque aquele freezer X no mês tal foi tanto, no mês Y foi tanto. Então, é melhor trocar esse freezer ou continuar com esse freezer? Às vezes é mais prático para mim eu pegar e comprar um freezer novo que vai ter garantia. Então, eu vou ter um custo-benefício muito melhor do que estar consertando equipamentos já muito acabados.
A reposição dos utensílios, ela é muito interessante que eu esteja sempre fazendo um controle desses meus utensílios, para que eu não caia no erro de quando eu ver os meus utensílios eles estarem, já terem praticamente diminuído bastante e eu ainda continuar achando que eu tenho 100% para o meu maior turno. Então, eu tenho que estar sempre fazendo essa contagem, sempre estar olhando como é que está essa devolução dos utensílios, porque muitas vezes são jogados fora na hora lá do descarte. Então, eu devo estar sempre olhando essa questão desses meus utensílios. O custo de uniforme e EPI. Então, eles devem ser provisionados. Eu devo avaliar o tempo de vida dos meus uniformes. Eu tenho que observar, porque muitas vezes esse uniforme está tendo um desgaste muito grande, então eu tenho que avaliar se realmente vale a pena continuar com esse uniforme ou se é melhor pegar e mudar de fornecedor que vai me dar um uniforme que tenha uma maior durabilidade. Os meus EPIs, eu tenho que observar também o que com relação aos meus EPIs. Muitas vezes o meu EPI, eu estou liberando, se prestar atenção na OS. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou liberando EPI que, na verdade, não era para estar sendo utilizado. Então, também tenho que observar muito bem isso. O meu material de limpeza, ele é caro e ele é perigoso. Então, eu tenho que ver como é que está sendo essa dosagem. É muito interessante aquelas empresas que têm dosadores, porque aí o funcionário já vai, já pega já o material diluído. E eu também é muito interessante que eu esteja fazendo treinamentos com os meus manipuladores, para que esse material de limpeza não esteja sendo utilizado de forma errada. Então é muito bom, até quando eu tenho um fornecedor que ele se dispõe a estar dando treinamento para os meus funcionários. Os custos com espaço físico, eles vão desde o aluguel com o imposto predial, iluminação, limpeza, manutenção elétrica e hidráulica. Então tudo isso vão fazer parte dos custos que vão estar agregados ao meu espaço físico. A apuração dos meus custos diários. É muito importante que eu esteja fazendo isso da forma correta. Então, por exemplo, eu tenho um insumo, uma abóbora, que ela vai ser usada no quibe e ela vai ser usada no feijão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não posso lançar aquela abóbora só como salada, tem gente que só lança como salada. Eu tenho que ver, eu usei para que aquela abóbora? Então, eu tenho que colocar no local certo. Porque isso daí, às vezes, um custo aumenta ou baixa. Então, eu tenho que saber o que foi que produziu aquele aumento, ou aquela baixa naquele meu valor do meu PU. E eu só vou saber assim se eu estiver lançando as coisas no local certo. É muito interessante também eu ter os kits dos temperos, certo? De molhos para auxiliar na padronização e também me lembrar de colocar o pão. E eu tenho que estar sempre avaliando que, se o meu realizado está dentro do meu planejado, então sempre eu tenho que estar observando isso. Eu devo anotar também todos os meus itens extra e também todas as minhas devoluções. Muitas vezes o custo diário para estar bem direitinho, ele está todo riscado. E aí eu vou ter que passar limpo. Mas muitas vezes é a forma mais correta do que colocar em papéis à parte, que às vezes se perdem com o vento. E o número de refeições eu tenho que estar sempre com ele bem atualizado. Eu tenho que estar sempre com controle sobre os meus índices de excelência, que são os fatores de correção, de cocção, de degelo, que a gente já falou isso antes no curso de ficha de preparações. O estoque. O meu estoque é o meu termômetro. Então, eu tenho que estar vendo sempre para que não haja nenhuma diferença entre o meu estoque e o meu preço unitário das minhas refeições. A entrega das mercadorias também é de fundamental importância, porque muitas vezes os itens estão chegando com peso errado. Desconfie daquele fornecedor, que só entrega a mercadoria no horário do almoço, porque o seu pior horário é quando tem mais gente e ele vai e só resolve entregar nesse horário. Então, você desconfie desse tipo de fornecedor. Outra coisa também que muitas vezes acontece é o quê? Que você vai se confiar naquela caixa. Acha que aquela caixa está como na etiqueta e não pesa. Existem desvios de mercadoria. E eu conheço um caso aqui do Nordeste que aconteceu, que o motorista, o entregador e um estoquista de uma determinada unidade, os três foram presos,
Por quê? Eles estavam desviando as carnes e era justamente por causa disso. Ele pegava o motorista junto com o entregador, eles muitas caixas, ele tiravam uma unidade do meio, uma de um canto, uma de outro, e quando chegava entregava tudo de vez. Então você que olhasse ia que achar que estava tudo nivelado, porque eles tiraram de vários pontos de várias caixas. Só que na verdade estava faltando ali muitos pesos. Então você deve conferir os seus pesos na sua entrega. Outra coisa, tem vezes que você olha, a caixa de cenoura tá linda, a cenoura por cima. Meta a mão para você ver, a cenoura do meio tá de péssima qualidade. Ele coloca uma outra cenoura melhor, um outro produto melhor por cima. Então, infelizmente, nós temos que trabalhar assim. Controle de estoque é uma ferramenta muito importante para a sua gestão. Então, você com frequência esteja fazendo mini auditorias. O estoque alto é dinheiro parado. Se você comprou mercadoria e não usou, não saiu no seu PU, tudo bem. Mas o que é que acontece? É uma mercadoria que está lá e você vai ter que pagar aquela nota. Então, ela também vai ser importante, né, no seu custo geral. Produtos esquecidos são produtos vencidos. Produtos misturados são produtos contaminados. E outra coisa é a falta de controle, que é terrível no estoque. No estoque você tem que ver o quê? O primeiro que vence é o primeiro que sai. Quando são produtos com data de validade. Quando a gente está falando de hortifruti granjeiros, a gente diz o quê? Que o primeiro que entra vai ser o primeiro que sai. Então você também esteja observando isso no seu estoque. A curva ABC, em seguida vai ter um slide que vai ter um textinho. Mas eu quero me deter somente aqui, porque aí você vai conseguir entender. A curva ABC, o que é que a gente diz? A gente diz que 20% dos itens que você tem no seu estoque corresponde a 80% do seu custo, das suas compras. Quando você vem para cá, 30% corresponde a 15%, que é essa diferença daqui. E 100% corresponde, e quando você vai 50% corresponde a 5%. Então, deixa eu colocar aqui com a canetinha. Foi para cá, caneta. Então, aqui vai corresponder, isso vai ficar feinho, mas vocês vão conseguir entender. Então, aqui vai corresponder a 80%. Aqui, na verdade, são 30%, que vai corresponder a 15%. E aqui eu vou dizer que o restante, os 50% restantes, essa diferença daqui. Ui, tá pegando. Ficou horrível. Vai corresponder a 5%. Entenderam? Então, aqui, esses 5, isso aqui é um zero. Deixa eu tentar fazer aqui esse zero. Então, esses 50% dos meus produtos que eu compro, eles na verdade só correspondem a 5% do meu custo. 30% do que eu compro corresponde a 15% do meu custo. E quando eu venho para cá, 20% corresponde a 80% do meu custo. Então, é muito importante que a gente conheça e identifique esses produtos, que a gente vai fazer o quê? Como é que se faz a fórmula? Você vai pegar cada um dos seus itens da sua lista de compras, você vai ver quanto é que você gasta por mês e você vai multiplicar pelo preço unitário. A partir daí você vai conseguir entender, quando você somar tudo, quem é 80%. Então você vai ver 80% quanto é que vai dar. Aí eu vou ver aí eu vou classificar como. Eu vou pegar pelo preço total dos produtos e vou colocar em ordem do que gasta mais para o que gasta menos. Então daí eu vou começar a identificar. Então até tanto foi o meu gasto, quanto era meus 80%. Então vamos ver, de 100 reais, 80% ia ser 80 reais. Então, quem seria até 80 reais desses maiores valores? Então, aqui chegou no meu grupo A. Meu grupo B, quem é? Meu grupo C, quem é? Então, isso daí é aquela curva ABC, que é muito importante que a gente conheça e identifique. Aí, aqui está o textinho que está explicando justamente o que eu falei para vocês.
como esse material também serve de material de apoio, vocês estão observando que tem horas que eu só cito, eu não saio lendo, porque você já vai ler o material. E você não está querendo um curso para estar só lendo o que você tem aí na tela, né? Você quer uma explicação. Então, por esse motivo, aí muitas vezes vocês vão observar isso, que eu saio passando os slides, comento sobre esses slides, porque depois você vai ter a leitura auxiliar, certo? Aí, vamos lá. Estoque mínimo de segurança. Precisamos ter, em primeiro lugar, consciência de quantos dias é o mínimo que possamos ter com segurança na nossa unidade. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente pega e se programa, só que a gente esquece que a nossa unidade é lá no final do mundo, onde o gato faz o vento faz a curva, o gato perde a bota e por aí vai. Muitas vezes é assim que nós estamos. Num local de difícil acesso, que se chover não entra entrega, porque aqui acontece isso. Eu tenho 20 anos de experiência. Eu já passei por uma unidade que se chovesse eu ia ter que dormir no alojamento, porque ninguém conseguia sair da unidade. Então pense na situação que eu passei. Foi dando uma consultoria. Logo que eu me formei, devia ter uns 2 anos de formada mais ou menos, pedindo que eu treinasse uma equipe desse local. E eu ficava morrendo de medo quando chovia por causa disso, porque eu podia ficar presa no local sem conseguir sair. Então, eu tenho que ter consciência disso. Então, eu não posso trabalhar, se minha unidade de difícil acesso, com o meu estoque muito apertado, porque eu posso correr esse risco. Então, tudo isso eu tenho que levar em conta quando eu vou determinar qual é o meu estoque mínimo de segurança. Eu é que vou saber, pela minha realidade, quantos dias eu tenho que ter no meu estoque para que eu consiga trabalhar sossegadamente. Recomendações gerais para o estoque. Realize a contagem total a cada fechamento. Minha gente, conte, não se confie que as fichas vão sair direitinho, não. Tem gente que se confia, quando vai uma auditoria, tem aquele rombo, porque se confiou em ficha de liberação. Mantenha seu estoque atualizado. Faça mini auditoria do seu estoque. Uma vez por semana, você pega uns itens do seu estoque e vai lá e conta, para ver se realmente está batendo. A pessoa é humana, é falho, mesmo que você seja o seu estoquista. Faça isso, é muito bom você fazer esse tipo de coisa. Custos de mão de obra. Vamos agora para os custos da mão de obra. Eles podem ser diretos, indiretos e também ter os impostos sobre eles. Quando eu vou ver a mão de obra direta, eu vou ter que colocar os salários, os encargos, se tem cesta básica, qual é o valor, o vale transporte, qual é o valor, o plano de saúde odontológico, tudo isso faz parte da minha mão de obra direta. Minha mão de obra indireta são os salários pagos a quem trabalha nos departamentos administrativos, supervisão e em vendas. Como é que eu vou dimensionar minha mão de obra? Existe um método prático que é usado muito em empresa terceirizada, que é um funcionário para cada 40 ou 50 refeições. Mas quando a gente vai olhar para o método de Mesomo, a gente vai já fazer esse cálculo através de uma refeição em que são produzidas 500 refeições por dia. E ele é feito em 4 etapas. A primeira etapa é o IPF, que é o indicador do pessoal fixo. Depois eu vou fazer o IPD, o indicador do período de descanso. Depois eu vou colocar o IPS, que é o indicador do pessoal substituto em dias de descanso. E por último eu vou ver o pessoal total. Então, vejam só, primeira coisa eu vou pegar e vou fazer, o IPF, o número de refeições vezes o tempo médio para preparo sobre a jornada de trabalho em minutos. Então, vou pegar 500 pessoas vezes 15, que é a média padrão. Existem tabelas mais complicadas e tal, mas a gente coloca como a média de 15 minutos. 8 vezes 60, que é o tempo médio para preparo, que vai estar embaixo sobre a jornada de trabalho em minutos. Então, a gente vai pegar e vai ver que é 15,6. No IPD, eu vou pegar os dias menos o período de descanso sobre o período de descanso. Então, eu vou ver. Nesse período de descanso, eu tenho que considerar férias de 30 dias, feriados, quantos feriados vão ser naquele ano e quantos domingos vão ter. Então, o IPD vai ser 365 menos esse cálculo todo no período de descanso, dividido pelo período de descanso, que deu 3,6. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pelo outro.
Então, eu vou pegar o IPF e o IPD, dividir um pelo outro, que deu 5,09. Para finalmente eu encontrar quantas pessoas são. Eu vou pegar o IPF mais o IPS e vou encontrar. Então, nesse caso, para 500 refeições, ele disse que eram 20,69, que eu vou arredondar para 21 pessoas. Só que se eu fosse pelo método prático, o que é que eu ia observar? Que eles iam colocar como se fosse de 10 a 13 pessoas. Então, vejam só que diferença. E aí depois a nutricionista, o técnico, o gerente está desesperado, achando que não consegue administrar a sua equipe. Só que muitas vezes a gente tem feito milagres em cima de milagres por causa dessas questões, certo? Então isso é uma coisa bem para se pensar. Outra coisa que eu tenho que ver quando eu estou falando da minha mão de obra, eu tenho que ver os cargos e as funções, se estão todos bem ajustados. Aqui é um exemplo de organograma em que deve ser não só de enfeite em parede, mas ele também deve ser aplicado ao organograma. As pessoas têm que entender seu papel, a quem são subordinadas, para que haja um melhor andamento. Durante a minha relação trabalhista, desculpa, gente, eu peguei esse resfriado, eu tô tossindo de vez em quando, só que eu tô com medo que piore, aí eu resolvi gravar logo o vídeo, aí eu tô meio abaqueada hoje. Não sei se vocês estão observando, porque já me conhecem mais de outros vídeos, já tá vendo que a minha cara chega tá meio inchada hoje. Tudo bem que ela é redondinha, mas hoje ela tá muito inchada. Então vamos lá. O recrutamento e a seleção, ele é muito importante. As pessoas têm que entender o seu papel, tem que ser bem feito, tem que ver a questão se a pessoa é alfabetizada, se a pessoa tem uma estrutura física para aquele cargo, porque muitas vezes ele vai ter que pegar peso e você coloca uma pessoa minhãozinha, frágil. A questão da religião, porque muitas pessoas pertencem a um grupo de religião que não trabalha aos sábados, e às vezes naquele trabalho você vai ter que trabalhar aos sábados. Se a pessoa é analfabeta, como é que ela vai preencher um caderno para dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, vai entender o que você deixa anotado. Então, essa pessoa não vai poder ficar à noite sozinha. Então, tudo isso eu tenho que ver. A questão do treinamento, que muitas empresas acreditam que seja um custo desnecessário, quando na verdade é um investimento no seu funcionário, aquele valor, aquele tempo que você para o funcionário para ele ser treinado. A questão do absenteísmo, do turnover, eles são muito importantes, porque eles vão influenciar diretamente como está o termômetro da sua empresa. Então, aqui estão as etapas da minha seleção que vão na entrevista, então que eu devo observar tudo isso que eu até já falei para vocês, né, anteriormente da seleção. As rotinas de trabalho, em que a pessoa deve estar muito bem ciente de tudo aquilo do seu papel, né, na empresa. Então, a produtividade ela também é influenciada sobre vários aspectos. A questão se eu tenho equipamento, se eu tenho uma área certa, delimitada, como é que está a rotatividade, o absenteísmo, que vão influenciar nessa produção. Treinamento pessoal, já falei para vocês anteriormente, o absenteísmo é a falta de funcionário ao serviço. E muitas vezes é porque o próprio funcionário está desestimulado com você, gestor da sua unidade, que está sendo parcial, que não está trabalhando com imparcialidade, que está deixando suas responsabilidades transferindo para outras pessoas. Então, se você foi posto nesse cargo, você zele por ele e você procure fazer com excelência. Que evite os favoritismos. Lógico que nós somos humanos, que sempre vai ter aqueles funcionários que a gente se identifique mais. Mas não permita que essa sua amizade influencie na hora de você tomar decisões. Então, aqui está o cálculo do absenteísmo, que é o número de faltas no período vezes 100 sobre o número de funcionários pelos números de dias úteis do período. Gastos com turnover. Existem gastos primários, secundários e terciários. Quando eu demito alguém, além de eu ter que pagar férias antes do tempo, a rescisão, a multa de 40% sobre FGTS, exame demissional, uniforme, eu vou ter que fazer um novo recrutamento, nova seleção. Também vai ter reflexo sobre a minha produção, sobre a minha equipe. Pode elevar o custo da mão de obra, porque vão começar a ter horas extras, podem acontecer acidentes e erros. E também pode influenciar diretamente no meu contrato. Então, antes de eu fazer uma demissão, eu tenho que avaliar tudo isso. O índice de rotatividade pessoal é dado pelo número de desligamentos vezes 100 sobre o número médio de funcionários.
E aqui, outros fatores, como hora extra. Muitas vezes a hora extra você consegue sanar colocando simplesmente um funcionário em horário intermediário. Então, muitas vezes, somente com isso já resolve muita coisa. Acidentes de trabalho devem ser analisados, doenças, férias, 13º, adicional noturno, exames diferentes do PSMSO. O PSMSO ele vai dizer para cada cargo qual exame deve ser feito e ele deve ser respeitado. Não é pelo que eu suponho que é necessário, mas sim o que foi lá determinado. Isso tudinho vai fazer com que eu tenha um melhor controle sobre os meus custos. Estamos já bem pertinho do finalzinho. Agora a gente vai calcular o faturamento. Então, assim, nesse caso aqui eu tinha uma unidade em que era já fechado no contrato quantas refeições e era aquilo e acabou-se. Nunca passava, então era ótimo, né, para eu trabalhar, mas nem sempre isso acontece. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca quando foi jejum, almoço, jantar, tudo que aconteceu numa planilha, dia a dia. E aí a gente vai ver. No meu caso, aí eu vou multiplicar os preços das refeições, certo? Pelo total e vou ter o meu faturamento diário. Desse faturamento diário, eu peguei e previsionei o mês. Então, eu vi quantas segundas, tanto. Então, por dia total. Isso aí a gente também pode fazer, seguir esse cálculo quando eu estou querendo fazer minha prévia de faturamento, né? Porque eu vou pegar, que no caso, aqui eu só posso previsionar dessa forma, ou quando é um tipo de contrato como o meu era, ou então posso previsionar para um possível, uma prévia de faturamento. No normal, não consigo fazer essa parte aqui. Eu vou simplesmente pegar, colocar todos os dias do mês, colocar as quantidades de refeições, sair multiplicando pelos valores e encontrando meu faturamento do mês, meu faturamento bruto. Aí depois o que é que eu faço? Eu tenho que encontrar o meu faturamento líquido, porque a partir do faturamento líquido é que eu vou encontrar realmente o meu resultado. Então, eu vou colocar meu faturamento bruto, menos os meus impostos, que aqui em Pernambuco a média é de 18%, e vou obter o meu faturamento líquido. A partir desses valores é que a gente começa a calcular os resultados. Então, uma das coisas que eu tenho observado é a diferença entre o custo operacional e o custo real. O custo operacional vai ser somado pelas requisições, então diariamente eu vou colocar e vejo. Quando eu vou fazer o custo real, aquela diferença imensa. Por quê? O custo real ele é feito pelo meu estoque inicial, mais as minhas compras, menos meu estoque final. Então, isso daí é o meu real mesmo. O que é que acontece? Descontrole aqui nessas requisições fazem com que o meu custo operacional seja bem diferente do meu custo real. A apuração dos resultados é feita como? Eu vou pegar o meu resultado através do meu faturamento líquido, que eu já ensinei a vocês, menos as minhas compras, menos as minhas despesas fixas, menos as minhas taxas administrativas. Então, a partir daí é que eu vou poder ter o meu resultado real. Gente, nós chegamos ao final do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem outros cursos online. Nós temos também a trilha, como eu já falei anteriormente para vocês. Então, vocês podem pegar. A gente tem o curso de rotulagem, tem o curso de ficha de elaboração e também a alimentação nas diversas fases. E a gente está para lançar qualidade em restaurantes. Então, vocês peguem, né? Espero que tenham gostado, que participem dos outros cursos. Foi muito bom estar com vocês e até mais.